Todos os anos o Inmetro revela uma tabela com o rendimento energético dos carros vendidos no Brasil, informando quantos quilômetros, litro cada um faz de acordo com o Instituto. A atualização com os modelos 2020 acaba de ser revelada e mostra que o Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do país, claro, desconsiderando os híbridos e elétricos. Com os dados em mão, montamos um ranking com os 10 modelos que menos gastam combustível. Antes de partir para a lista, vamos explicar o critério de escolha. Para começar, como dissemos, nada de híbridos e elétricos, já que eles iriam encabeçar a lista dos carros mais econômicos com facilidade, mas ainda são inacessíveis para a maioria da população. Importante, usamos o valor de MJ/quilômetros, o mesmo usado pelo Inmetro para definir o consumo energético total de cada veículo, pois ele é feito a partir da média com todos os combustíveis. Outro critério que adotamos é que um modelo só pode aparecer novamente na lista caso ele troque de motor ou transmissão, descartando versões com a mesma mecânica. Já as mudanças de carroceria são consideradas, como Ford Ka Sedan ou Chevrolet Onix e Onix Plus. Por fim, excluímos carros que já saíram de linha. Isso porque o Inmetro considerou modelos 2020 para a tabela, ainda mostrando o consumo do Fiat Mobi com câmbio automatizado GSR, que já deixou de ser oferecido. Lembrando que estes números são do Inmetro, na prática os números podem ser diferentes. Primeiro lugar, Chevrolet Onix Plus 1.0 manual. A General Motors conseguiu colocar o Chevrolet Onix Plus no topo da lista dos carros a combustão mais econômicos. O sedã alcançou um consumo energético de 1,34 mJ/km quando equipado com o motor 1.0 aspirado de 82 CV e 10,6 kgfm, oferecido somente com câmbio manual de 6 marchas. Isso significa que ele faz até 17,7 km/litro. No ciclo rodoviário e com gasolina. Ele superou a versão AT por conta de sua aerodinâmica. Segundo lugar, Renault Kwid 1.0. Um dos argumentos que ajuda o Renault Kwid a vender mais do que seu rival, o Fiat Mobi, é justamente o baixo consumo. Ele não ficou tão atrás assim do Onix Plus, registrando 1,39 mJ/km e alcançando os 15,6 km/litro. O lado bom é que este valor vale para todas as versões, já que não há alterações na mecânica, sempre com o mesmo motor 1.0 de 70 CV e transmissão manual de 5 marchas. Terceiro lugar, Chevrolet Onix 1.0 manual. A versão AT do Onix pode ter ficado só em terceiro, mas também tem números de destaque, já que é uma diferença causada apenas pela aerodinâmica mais favorável do sedã. Assim como no caso do Onix Plus, a configuração melhor classificada é 1.0 aspirada de 82 CV, que tem um consumo médio de 1,40 mJ/km e faz até 16,7 km/litro, exatos 1 km/litro menos que o sedã. Quarto lugar, Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo manual. Como todos devem se lembrar, o Chevrolet Onix Plus chegou às lojas primeiro com motor 1.0 turbo de 116 CV. Ele passou por um recal pouco após o lançamento por risco de incêndio. Foi feita uma alteração na calibração e isso afetou um pouco o desempenho, como constatamos em nosso segundo teste instrumentado, feito com o sedã após o reparo. Mas ainda continua bem econômico, fazendo até 17 km/litro. Quinto lugar, Fiat Mobi Drive 1.0. O Fiat Mobi já foi o modelo mais econômico do Brasil, quando recebeu o motor 1.0 Firefly de 77 CV. Perdeu o título quando o UP foi renovado e, agora perde para o Kwid e a linha Onix, ficando em quinto na tabela. Vale destacar que o Mobi 1.0 com câmbio automatizado GSR deveria aparecer também na lista, mas como ele não é mais oferecido pela fabricante, decidimos desconsiderá-lo. Sexto lugar, Volkswagen Up 1.0 TSI. Peraí, dissemos acima que o Mobi tinha perdido espaço para o Up reestilizado, então como ele está em sexto? É simples. O subcompacto da Volkswagen tinha uma variante de entrada com motor 1.0 TSI de 105 CV, rodas de 14
que ajudava no consumo. Só que ela deixou de ser vendida quando a marca reajustou a linha para que tivesse somente 3 versões, agora sempre com aros 15. Sendo assim, ele acabou ficando para trás, fazendo até 16 km/litro. Sétimo lugar, Volkswagen Up 1.0 MPI. Olha o Up aí de novo. Agora na versão 1.0 MPI o motor aspirado de 82 CV ainda é vendido em versão única, as demais usam 1.0 TSI, e, mesmo perdendo em desempenho e rendimento energético, ainda é uma boa opção para quem quer um carro econômico, que alcança os 15,3 km/litro na estrada com gasolina. Oitavo lugar, Chevrolet Onix 1.0 Turbo Manual. É a segunda vez que o Chevrolet Onix aparece na lista, ou quarta aparição se contarmos o Onix Plus. Assim como foi com o 1.0 aspirado, o modelo com 1.0 turbo de 116 CV é 1 km/litro menos econômico do que o sedã ao considerar o seu melhor resultado, de 16 km/litro quando roda na estrada e usa gasolina. Nono lugar, Fiat Argo 1.0. O motor 1.0 Firefly de 3 cilindros e 82 CV é bem eficiente e rende bons resultados também no Fiat Argo. Ele é usado nas duas versões de entrada do Outback, sempre com o câmbio manual de 5 marchas. Décimo lugar, Ford Ka 1.0 Ka Sedan 1.0. Enquanto o Onix e o Onix Plus mostram rendimentos diferentes, com o sedã sendo um pouco mais econômico, o mesmo não acontece com o Ford Ka e sua variante Ka Sedan. Segundo o Inmetro, ambos têm exatamente o mesmo nível de consumo e até de emissão de poluentes. Ou seja, se a diferença de consumo era uma preocupação na hora de escolher entre os dois, fique tranquilo porque o rendimento do motor 1.0 de 85 CV é igual para ambos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e fiquem em casa. Evite ao máximo sair de sua casa. Evite o contato físico com outras pessoas. Higienize suas mãos e evite encostar as mãos no rosto. Vamos nos ajudar. Juntos venceremos.